Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do terceiro ano. Seguindo o currículo contínuo, nossa segunda que o Estado nos passou, nossa segunda aula será sobre juros simples, composto e taxa de juros. Esse material foi elaborado pelo professor Igor e servirá para os terceiro ano da Escola Nazaré e Charles Assad. Então, você que estuda no terceiro ano da manhã, tarde e noite, esse será o mesmo material. Bem, então, começando com juros, taxa de juros, o que será a taxa de juros? Você, digamos assim, chega com seu pai, empresta determinado valor para ele e passa um determinado tempo para você pagar, né? Mesmo que você pague no mesmo dia, mas houve um pequeno espaço de tempo para você pagar. E esse espaço de tempo, você vai pagar um certo valor adicional, digamos assim, para compensar esse empréstimo, né? Então, esse pequeno valor, ele é como se fosse a taxa de juros, né? Então, você, por exemplo, prestou 1.000, aí vai pagar de tarde, eu vou pagar R$ 1.010, um exemplo. Então, esses R$ 10 vai ser a compensação que seu pai vai ganhar por ter emprestado esse dinheiro, né? Então, essa taxa de juros, geralmente ela vem em forma percentual, né? Em seguida, ela vem especificando o período, né? Que é como está no material bem aqui, ó. 8% ou seja, 8% ao ano. 10% AT. AT significa ao trimestre. Aí também a gente pode pegar esse valor dividido para 100, no caso, né? Sem o símbolo da porcentagem, né? Então, 0,15, um exemplo, 0,10 AM ao mês, aqui é o quadrimestre, poderia ser AS, que é o semestre, e por aí vai, né? Então, são várias formas de estar representando. Então, aqui eu tenho algumas nomenclaturas, algumas siglas: FV, valor futuro; PV, valor presente; o J, que seria o juro; o I seria a nossa taxa; o N seria o nosso tempo; o M seria o montante; e o C seria o nosso capital, né? Então, logo aqui embaixo nós temos os juros simples, onde o percentual sempre vai incidir apenas no valor principal, né? Então, nós temos uma pequena formulazinha, JCIT dividido para 100, e eu costumo dizer assim para os meus alunos, ó: jurou, para não esquecer, né? Casamento, infelizmente, terminou. Tudo isso dividido para 100, né? Então, jurou, casamento, infelizmente, terminou em quantos dias? Em 100 dias, né? Então, toda vez que a gente falar, qual é a formulazinha do juro simples? É só você pegar e falar: jurou, casamento, infelizmente, terminou em 100 dias, né? E onde esse J é os juros, o C é o capital principal, o I é a taxa de juros e o T é o número de período. Bora para esse exemplo aqui. Temos uma dívida de R$ 1.000 que deve ser paga com 8% de juros ao mês pelo regime de juros simples, e devemos pagá-la com 2 meses. Os juros que pagarei serão, né? Então, esses 8% ao mês será incidido somente em cima do valor principal, né? Então, não será acumulativo. Então, cada mês vai ser os 8% só em cima desse valor aqui. Então, por isso que é taxa de regime de juros simples. Então, bora primeiro tirar os nossos dados aqui dessa questão. Temos uma dívida de R$ 1.000, então essa dívida vai ser o capital. Coloco aqui 1.000, né? Que deve ser paga com juros de 8%, né? Então, vai ser a minha taxa. É o I. Coloco 8%, né? E devemos pagar em quantos meses? Em 2 meses, que vai ser o tempo. Então, eu coloco com a formulazinha, ó: jurei, casamento, infelizmente, terminou em quantos dias? Ó? Em 100 dias. Então, vai ficar assim, ó: juros, capital é 1.000, vezes o 8 no caso aqui, né, que é a nossa taxa, vezes o tempo, que é quanto? Que é 2. Dividido para quanto? Para 100, né? Daí, o que eu posso fazer? Como eu tenho aqui em cima várias multiplicações e aqui o denominador é 100 e termina em 0, então eu posso cortar números iguais. Quem são esses números iguais? Os números 0 que terminam tanto em cima quanto embaixo, ó. Então, tenho 2 aqui, eu posso cortar 2 aqui. Aí, no final, vai sobrar quem? Ó? 10 vezes 8 vezes 2. Então, 10 vezes 8, 80. 80 vezes 2, 160, que é o mesmo valor que está no papelzinho no material de vocês, beleza? Então, mais aqui embaixo nós temos o montante de juros simples, que é o montante de juros simples, é o capital principal mais os juros. Ou ainda eu posso fazer assim: o capital principal mais os juros. O que seria esses juros? Seria o capital multiplicado vezes a taxa de juros, vezes o número de período, que é justamente esses 3 aqui, ó, bem aqui. Certo? Nesse exemplo aqui, calcule o montante resultante da aplicação de 70.000 à taxa de 10%
10,5% ao ano durante 145 dias, né? Então aqui nós vamos ter um pequeno impedimentozinho. Por quê? Ó? Porque nessa primeira aqui, ó, nesse primeiro exemplo, nós tínhamos a taxa e o tempo. Então a taxa era o mês e o tempo também era o mês para ser pago. Aqui o que acontece? Ó, a taxa é o que? É em ano, né? E o tempo é quanto? É em dias. Então nós vamos ter que transformar esses 145 dias em ano. Só que o ano comercial ele vale 360 dias, tá? Ele é diferente do nosso ano normal. O ano comercial é igual o mês comercial. Ele não tem mês de 29, de 31, não. O mês comercial é 30 dias. Então o ano comercial também, 30 vezes 12 dá 360, né? Então ficaria dessa forma. Aqui nós vamos pegar e colocar esse valor dividido para 360, né? Então, utilizando essa pequena formulazinha aqui, ó, nós vamos utilizar aqui em cima, tá? Então, galera, substituindo aqui na nossa fórmula, ó, capital que é 70 mil, entre parênteses o 1 que é da fórmula, mais aqui dentro o I que é a taxa, que é 10,5, só que como nós vamos trabalhar agora, fazer o cálculo, né? Então 10,5% fica 10,5 dividido para 100, vezes 145, né? Só que esse 145 estava em dias, então para transformar em ano tem que dividir por quanto? Para 360, né? Então, fechando parênteses, resolvendo tudo isso aqui dentro, ó, o valor, digamos, do nosso juros vai ser de 2.960,42. Então, somando com 70 mil, vai dar esse resultado bem aqui, ó, 2.960,42. Eu não vou descrever todinho como fazer a resolução desse daqui, porque vai ficar muito grande, muito extenso o vídeo. E não é essa a intenção, né? Mas na hora das questões, na hora da dúvida, eu posso estar explicando no privado para você que não conseguiu entender aqui o passo a passo da resolução, né? Basicamente aqui, o que foi feito, vou falar rapidinho, né? Foi multiplicado os dois de cima e os dois de baixo, né? Então aqui em cima deu um resultado, aqui embaixo deu outro resultado. Após isso, foi aplicado o número misto. O que é o número misto? É a soma ou subtração de um número inteiro, que no caso é esse 1 aqui, com um número fracionário. Então, pega o de baixo, multiplica com um inteiro, né? E faz o que está pedindo aqui em cima. Aqui em cima seria o sinal de mais com o resultado que deu aqui em cima. E aí vai ser gerado um outro valor. E após isso foi multiplicado, porque não aparece. Mas bem aqui, ó, tem o número, tem o sinalzinho de multiplicação, né? Então foi multiplicado com 70 mil para poder ter dado esse valor bem aqui, tá? Então como é uma continha assim bem extensa, eu não vou fazer porque vai ganhar muito tempo no vídeo. E o vídeo tem que ser o mais curto possível para a galera que tem dificuldade aí tá acessando os dados móveis, né, para poder não estourar o pacote, digamos assim. O juro composto, diferentemente do juro simples, né, o juro composto ele incide todo mês, né? Então, mas de forma resumida, essa é a fórmula dele, né? Então, eu posso passar um exemplo bem aqui, ó. Então, eu emprestei, um exemplo, R$1.000, né? No primeiro mês, segundo, terceiro, uma taxa 10%, digamos assim, né? Então, no primeiro mês eu iria pagar quanto? 10% de R$1.000 é 100, né? Então, eu iria pagar 1.100. Se fosse juros simples, no segundo mês eu ia pagar quanto? 1.200. No terceiro mês, 1.300. Em cada mês iria subir quanto? Iria subir R$100, né? Porque R$10 a porcentagem incide só no valor principal. Já no juro composto, o que acontece? Todo mês vai ser incidido a taxa no valor atual, né? Então, no caso, 10% vai dar quanto? 110. Esses próximos 10% eu já não vou tirar aqui em cima, já vou tirar aqui de dentro. Então, 10% de 1.100 já vai ser quanto? R$110. Então, o segundo mês eu já iria pagar R$1.210, né? Veja que já houve uma diferença. No terceiro mês eu já ia tirar 10% de cima desse valor e assim por diante, né? Então, por isso que ele acumula, então é cumulativo, então é por isso que é dito juro composto, né? Então a nossa formulazinha para calcular o montante do juro composto, no caso, é esse aqui, né? Então se você quiser saber apenas o juro composto, basta que você calcule o valor do montante e depois retire o capital, que você também está acharando os juros empregados no modo composto, tá bom? Então aqui eu tenho 3 questõezinhas, tá? A primeira é de juros simples, tá? A segunda também é de juros simples. Eu vou dar uma facilitada para vocês, né? Vocês vão utilizar essa fórmula aqui tanto na primeira quanto tanto na primeira quanto na segunda questão. E na terceira questão é de montante, né? Montante do juros simples. Então vocês vão utilizar essa formulazinha bem aqui, tá bom? Então é só aplicar, selecionar os dados e substituir na fórmula. E qualquer dúvida, galera, não se acanhe em perguntar, tá bom? Tá meio embaçado aqui. Pergunte para poder tirar essas dúvidas, beleza? Falou, galera, valeu, até a próxima, fique com Deus.